como nós, enquanto sociedade e academia, podemos pressionar e cobrar o poder público para que ele deixe de ser um obstáculo burocrático e passe a ser um verdadeiro aliado, pensando para além do investimento, como a cultura e a própria educação do país? Então, eu tenho que te dizer que, assim, eu acho que a Anvisa, por exemplo, né, tem assim, se empenhado em tentar contribuir para acelerar esse desenvolvimento, né? Então, a Anvisa criou recentemente um comitê de inovação que eu acho que vai acelerar e alavancar. Então, eu acho que, assim, de alguma forma, a gente já está colhendo isso, né? A sociedade já se organizou um pouco nesse sentido e eu já vejo essas coisas aparecerem, né? Então, por exemplo, eu me lembro de 6 meses atrás, estou dizendo assim, o que eu queria mesmo era que a Anvisa criasse um comitê que pudesse avaliar, e aí, falando o que era meu sonho, e de repente foi exatamente o que aconteceu, né? Óbvio que não foi porque eu pedi, foi por coincidência, mas porque as ideias, né, convergiram, mas eu acho que isso já existe uma resposta, eu acho que existe uma mobilização nesse sentido e eu acho que parte dessa divulgação está contribuindo com isso. Então, eu entendo que talvez eu concordo que existe um excesso de divulgação, mas existem efeitos benéficos, né? Um dos efeitos benéficos é colocar o debate sobre o financiamento da pesquisa, sobre a importância de investir em pesquisa, né? E também sobre remoção de entraves burocráticos. Eu acho que o Brasil pode avançar muito, né, nesse sentido de, por exemplo, o INPI pode funcionar mais depressa, mas me chamaram para dar uma palestra no INPI, aliás, 2, e eu falei, vocês têm certeza? Vocês querem mesmo que eu falar para contar que vocês demoraram 18 anos? Sabe que isso é terrível. Você não vai lá assim, por favor. Eu fui lá. Gente, as pessoas estavam tão felizes e assim... Porque o que acontece é que, na verdade, é necessário que tenha uma estrutura maior, né? Então, as pessoas trabalham bastante, mas, assim, é muita coisa para fazer. A gente não tem essa... então, não é só uma questão de um entrave burocrático. Existe uma necessidade, essa resposta tem que ser uma resposta no sentido de formulação de políticas para acelerar esse desenvolvimento, sim, como você apontou, mas também de criar estrutura para isso, né? E essas coisas vão acontecendo em paralelo. Ana Cristina, se eu puder contribuir... E vocês falando também, acho que ajuda. A Ana Cristina de Brasília enviou uma pergunta que eu acho que vai um pouco nessa linha, né? Porque ela diz que há iniciativas legais que discutem a devolução de até 5 anos das patentes, que o prazo é de 20, não é isso? Se não conseguir concluir essa patente em 20 anos, extinto está, né? E ela fala assim... Parece indicar que existe um esforço pensando em, vamos ver, devolver 5 anos em caso de atraso do INPI. Seria uma maneira de agilizar, né, compensando os atrasos. Mas também dar mais estrutura ajuda, né? Sim, sim, dar mais estrutura ajuda muito. Mas e um quebra-galho desses, tipo, leva 5 anos? Eu acho que ajudaria, sim, porque você poderia ter mais tempo para fazer para negociar. Eu acho que, assim, a patente, ela é muito importante quando você vai vender alguma coisa. Então, por quê? Porque, imagina, você tem uma proposta de um novo medicamento e aí você quer fazer um estudo clínico para poder testar se ele funciona mesmo. E para fazer esse estudo clínico, você precisa de um orçamento muito grande, porque os estudos clínicos são muito caros. E aí, você precisa que alguém se interesse por fazer aquele estudo clínico. E esse alguém, via de regra, vai se interessar por fazer esse estudo se ele tiver a perspectiva de que ele vai ter um lucro muito grande com a exploração comercial daquilo. Por isso, ele precisa da patente para garantir que só ele possa ganhar dinheiro com aquilo, tá? Por isso ele faz o investimento. Por isso ele faz o investimento. Então, toda essa dinâmica, né, é como a roda gira, né? Mas eu tenho que te dizer que, assim, não acho que seja uma situação ideal, na minha opinião, sabe? Eu acho que isso acaba fazendo uma reserva de mercado para grandes corporações, não é? E o ideal seria o quê? O Estado bancar?
Não sei, eu acho que o ideal é alguma coisa nova que a gente tem que fazer. E acho que a gente não precisa ter medo disso, não. Tem que construir uma coisa nova, porque esse paradigma, né, de você faz a patente e aí você vende a patente para alguém que tem muito dinheiro, que vai botar muito dinheiro, que vai... Porque a gente tem que se perguntar isso, quer dizer, no afã de proteger as pessoas, de serem usadas como cobaias, será que a gente não está também fazendo uma reserva de mercado para um ente que tem uma expectativa muito grande de lucro? Então, professora, só um estudo de fazil. Eu não vi isso, tá? Mas eu acho que isso existe no sistema como a Mariana todo. está quietinha.